今天，湖北武汉市卫健委通报不明原因的病毒性肺炎最新情况，目前已完成。O prefeito de Huanggang suspendeu a circulação de trens da cidade, que fica a 70 quilômetros de Yunhan, município onde começou o surto da doença. O principal indício é que o vírus teria infectado o ser humano através do consumo de carne de morcego. Quase 8.000 pessoas contraíram a doença em todo o mundo, mas nenhum paciente contaminado fora da China morreu. Os membros do comitê decidiram classificar o novo coronavírus como emergência de saúde pública de interesse internacional. O novo coronavírus, o Covid-19, chegou ao Brasil e teve o primeiro caso confirmado na cidade de São Paulo. Durante entrevista coletiva nesta terça-feira, o ministro da Saúde elevou para nível 2 o alerta no Brasil, que passa agora para perigo iminente. É uma gripe, nós vamos ter que atravessar, é mais uma gripe que a humanidade vai ter que atravessar. O vírus não afeta apenas o pulmão, não afeta apenas um órgão, ele afeta múltiplos órgãos. O governador João Dória acabou de anunciar em coletiva de imprensa que o isolamento social, a quarentena, ela foi aí prorrogada aqui no estado de São Paulo até o dia 10 de maio. E hoje começou lá no estado do Pará o lockdown, que é aquele bloqueio total das atividades não essenciais. Esse bloqueio deve durar a princípio 10 dias e as pessoas só podem sair de casa realmente para fazer compras no mercado ou para ir na farmácia. O presidente Donald Trump disse que o risco para os Estados Unidos ainda é baixo e que os cientistas do país já estão a caminho de encontrar uma vacina. Os Estados Unidos bateram novamente o recorde diário de mortes provocadas pelo coronavírus. Foram mais de 4.300 vítimas da doença na terça-feira. O presidente anunciou na manhã de hoje ter contraído a Covid-19. Ele passou ontem por vários exames para saber se ele estava mesmo com a doença, isso após sentir alguns sintomas como cansaço, mal-estar e febre superior a 38 graus. E olha, hoje a gente começa a Central atualizando a situação lá no Amazonas. Uma realidade que precisa de atenção. Já são 10.099 casos confirmados da Covid-19. Sem vagas nos hospitais, muitos pacientes com coronavírus estão morrendo em casa no Amazonas. Olha só que situação dramática. Quase um ano depois de registrar o primeiro caso de coronavírus, o Brasil ultrapassou a triste marca de 10 milhões de pessoas infectadas pela Covid-19. O mundo deseja a cura da Covid-19 ou a vacina para evitar a doença. Por isso, no novo normal, o desejo é que essa descoberta seja o quanto antes. Os testes mais avançados atualmente estão nos Estados Unidos e no Reino Unido. Todos os voluntários desenvolveram uma resposta imunitária como resultado da vacina. Hoje o TJ é especial. É o dia que tanto esperamos para noticiar o início da vacinação aqui no Brasil. Throughout history, outbreaks and pandemics have changed economies and societies. This one will be no different. Mesmo com o surgimento do novo coronavírus lá na China no segundo semestre de 2019, a vida na maioria dos países seguia assim, normal, até o dia 11 de março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia da doença. Foi como se num estalar de dedos, tudo congelasse. De lá para cá, aulas interrompidas, trabalhos suspensos e a maior crise sanitária do século. Mas apesar de tudo parecer assim parado, muita coisa aconteceu nesse ano
E a gente vai acompanhar um resumo delas a partir de agora. Essa linha do tempo começou, na verdade, bem antes disso. Como o nome da doença já indica, foi em 2019 que o vírus começou a dar sinais de que viria sem data para ir embora. Mas pouca gente levou a sério. Oficialmente, o primeiro caso detectado da Covid-19 foi em 1º de dezembro, na cidade de Wuhan, capital da província chinesa de Hubei. No último dia do ano, o governo chinês notificou as autoridades mundiais sobre dezenas de casos de síndrome respiratória aguda, de causa desconhecida. Um mês depois, em 30 de janeiro de 2020, a OMS declara o surto como emergência de saúde pública. O cenário mandava mensagens de que o problema poderia ser mais grave, mas a gente visualizou e não respondeu. Ao longo de 2020, a gente conversou por aqui com alguns brasileiros que encararam bem de perto essa situação e viram surgir ao lado deles um inimigo mortal. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e o principal sintoma é a falta de ar, consequência desse novo vírus por provocar infecções respiratórias. Ele é o filho mais novo, vamos dizer assim, de uma família de vírus respiratórios. Então, a gente já conhecia, né, outros coronavírus, a maior parte deles, eles causam resfriados comuns, e agora o mais novo, que é o SARS-CoV-2, ou o coronavírus que a gente fala mais popularmente, que causa a Covid, que se espalhou pelo mundo todo, com um quadro bem mais grave e com uma letalidade maior do que os outros todos. A coisa virou mesmo, foi ali no dia 20 para o 21, foi quando confirmou que era transmissível entre pessoas, e aí nesse momento o governo já toma medidas mais drásticas, o número de mortes chega a 44 pessoas e você tem 360 mais ou menos infectados. Aí a população sai da rua, todo mundo já começa a usar máscara, já evita estar em lugar público e quem pode sai da cidade, né? O que mudou para você e na sua rotina, né? Na época você falava disso, dessa dificuldade, dessa falta de informações, como era para todo mundo. Como que está hoje aí na região esse combate, esse enfrentamento? Bem, aqui em Wuhan, um ano após o Covid acaba sendo um risco menor, ele já não é mais uma preocupação tão grande. Existem já outras demandas em pauta, como a própria questão da recuperação econômica. Existe ainda o alarme, né? As pessoas seguem se cuidando, usar máscara ainda é parte da rotina, você não sai de casa sem máscara da mesma forma que você não sai de casa sem calça. É uma questão básica de civilidade, entendeu? E acredito que tem sido essa a dinâmica principal. Enquanto isso, no Brasil, a primeira vez que sentimos o impacto da pandemia foi em 9 de fevereiro de 2020, quando o país repatriou 34 brasileiros que viviam em Wuhan. Depois disso, o Ministério da Saúde ainda registrou o primeiro caso importado da doença e também a primeira infecção por transmissão comunitária, que é aquela onde o infectado contrai a doença sem viajar para as áreas atingidas. Mas foi a partir do anúncio feito pela OMS que o cerco se fechou de vez. Em 17 de março, o Ministério da Saúde é notificado da primeira morte pela doença em território brasileiro. Àquela altura, o país já registrava 291 casos confirmados e quase 9 mil suspeitos. Após o governo federal determinar quais seriam os serviços considerados essenciais e que seriam impedidos de serem paralisados durante o enfrentamento à pandemia, cidades e estados começam a publicar decretos com regras sanitárias e medidas visando o controle das taxas de contaminação. Surgiam aí, logo no início, os primeiros grandes debates sobre a luta contra o coronavírus. A falta de testes no Brasil e a necessidade de se ampliar os cuidados sanitários. Wuhan, para você ter uma ideia, vai testar agora, está testando já 11 milhões de habitantes.
O Brasil não tem nem 500 mil testados, porque a gente não tem testes. A gente aprendeu que a tosse, o espirro, a saliva é capaz já de levar à dispersão do vírus. Mas ele, ao cair na superfície, se observou que ele pode demorar de 3 horas até 9 dias, dependendo do material. E é isso que foi um favorecedor de disseminação para as equipes de hospitais, as pessoas que, na verdade, circulam num ambiente compartilhado, seja no supermercado, seja na padaria, seja também na própria farmácia. Então, estes 3 cuidados, distanciamento social, higienização das mãos e as máscaras, vão nos acompanhar provavelmente até setembro, outubro. Não foi bem assim. O tempo passou, mas o medo do vírus não. Principalmente pela falta de informação para as pessoas. Além de encarar uma doença até então desconhecida, o cidadão brasileiro ainda se via no meio de brigas políticas e de orientações conflitantes com relação à flexibilização das regras de isolamento e também na administração de remédios sem eficácia comprovada. Os meses seguintes foram marcados pelas trocas no comando do Ministério da Saúde e pelos frequentes recordes nos números de mortos por dia. No dia 4 de junho de 2020, batemos 1.473 mortes em 24 horas, maior índice brasileiro até alguns dias atrás. Em 12 de junho, o Ministério já tinha notificado 41.828 óbitos pela doença, fazendo o Brasil assumir o 2º lugar no ranking de países com mais mortes causadas pelo novo coronavírus, onde permanecemos até hoje. E acredite se quiser, poderia ter sido muito pior. Em meio a colapsos no sistema de saúde e superlotação nos leitos de UTI, milhares de brasileiros também voltaram para casa graças ao empenho de pessoas que foram mais do que profissionais, porque faziam muito mais do que podiam para salvar vidas. Heróis sem capa, mas com jaleco, máscaras e o codinome Doutor. E as incontáveis horas com o traje de combate deixam marcas físicas e emocionais. Eles não estão imunes às dores nem às más notícias. 8 meses depois daquela nossa conversa em junho do ano passado, como é que está para o senhor, enquanto profissional da saúde, essa atuação e continuar, né, depois de todo esse tempo, ainda nessa luta contra a Covid? Sim, acaba que depois de você trabalhar muito em UTI, ver muitos momentos de glórias, mas também ver muitos momentos de certa forma, tragédia, né? Não só a família perde um ente querido, mas a gente também, às vezes, se sente impotente de não estar fazendo o esperado, né? Que é devolver a pessoa viva para a família. Acabou me deixando num estresse também tão grande que eu acabei mudando, né? Agora, esse mês, eu estava 2 anos em Manaus, sendo 1 ano inteiro na UTI, onde a UTI multiplicou por 5. Eu acabei de mudar para o Rio de Janeiro, porque o estresse lá estava muito grande. Nessa onda do hashtag Fica em Casa, não foram poucos os que ficaram sem entender o que se pedia, uma vez que a casa deles era a rua. Estima-se que até 2019, cerca de 222 mil brasileiros estivessem em situação de rua. Número que, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, deve crescer após a pandemia por causa da dura realidade financeira das famílias mais pobres. Mesmo assim, quase nenhum estudo sobre os dados da doença levam em conta essa população, e um dos poucos nesse sentido espanta. Até 24 de junho, 33 dos 182 moradores em situação de rua atendidos pela Prefeitura de Belo Horizonte tinham se contaminado com a doença, um índice de 18,1% de infectados, enquanto a taxa na população brasileira como um todo era menor que 0,6%. A pandemia fez uma total separação, né, entre a sociedade e a população de rua. Com o meu projeto, certo dia eu estava atendendo e eu vi um rapaz gritando desesperadamente: "Eu não sou o vírus, eu não sou o vírus, eu não sou o vírus". Ele abordou uma senhora, pediu a ela ali algum trocado e
e ela atravessou a rua, né, de uma forma mais rápida, né? Então ele se sentiu muito machucado com aquilo. E ele ali, em total desespero, ele gritava em meio à praça pública: eu não sou a doença, eu não sou o vírus. Existem milhões de pessoas, milhares de pessoas que estão na rua. Essas pessoas, elas eram invisíveis na nossa sociedade. Mas com a pandemia, esta população, ela realmente ficou visível. Porque como a população em situação de rua, ela mistura com todos nós, então a gente não enxerga. Ou a gente faz de conta que a gente não enxerga. Muitas coisas mudaram para melhor, né, e outras nem tanto. O que mudou para melhor é que hoje o poder público, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela abriu abrigos para todos os perfis que estão em situação de rua. Outro que mudou, mas mudou para pior hoje, é que abriu os comércios, né? Teve essa flexibilização, e a sensação que a população de rua teve é que voltou tudo ao normal, né? E também parte da população, porque hoje as doações caíram muito. Os projetos sociais que nasceram na pandemia, muitos pararam, não conseguiram dar continuidade. E, por outro lado, convencer a população de rua que tem que usar máscara, distanciamento nas filas de refeições. Isso tornou um desafio muito grande, porque, embora a população de rua seja uma população muito excluída da população, ela se baseia muito no que ela vê da população. O que também mudou para pior foi a situação de quem depende do público. Os empresários do país enfrentaram um vai e vem entre restrições e flexibilizações. Isso porque, em algum momento nos 3 primeiros meses da pandemia, todo estabelecimento ou serviço considerado não essencial precisou fechar as portas. No estado de São Paulo, por exemplo, muitos ficaram por quase 80 dias sem funcionar e só puderam reabrir em junho. Isso para aqueles que sobreviveram. Na maioria das cidades brasileiras, comércios, bares e restaurantes ficaram fechados por mais de 100 dias. E 40 dias após a reabertura, a maioria das regiões do estado de São Paulo regrediu na quarentena, forçando os comerciantes a mudarem mais uma vez. Uma pesquisa do IBGE apontou que 4 em cada 10 empresários tiveram prejuízos em julho por causa da pandemia. Mas eu acho que talvez no último trimestre, de outubro a dezembro, aí com a chegada do Black Friday, Natal, tenha um estímulo a mais, um pouco mais de confiança, tanto dos empresários quanto dos consumidores. Então a gente deve haver um nível de consumo um pouco mais elevado, nada muito além da expectativa para criar muito otimismo. A gente vai criar um cenário um pouco melhor no final do ano, para a gente começar 2021 uma condição muito mais favorável. Isso se concretizou? Realmente foram 2 datas que, dentro do possível desse momento que a gente vive, foram importantes para o comércio? Evidentemente, a gente teve um período ali de um auge, né, de vendas positivo, ali em torno de setembro, outubro e novembro. Aí depois, com a redução do auxílio emergencial, com aquele medo no final do ano, com o número de contaminações já subindo, as pessoas começaram a ficar com medo. Então, o desempenho do Natal não foi tão positivo como a gente esperava. Qual que é um prazo que vocês começam a imaginar que talvez as coisas comecem a melhorar? Para começar a melhorar de fato mesmo, de forma significativa, que as pessoas consigam haver geração de emprego, renda, começa a estar esse aumento da confiança, só mesmo com a vacinação. Ela está num passo muito lento ainda. Eu acho que a partir do segundo semestre, talvez com mais gente vacinada, com essa curva, talvez com certas restrições da atividade e a curva baixando ao longo dos próximos meses, a gente possa ver um cenário um pouco melhor no segundo semestre, mas eu diria que uma melhora mais significativa somente em 2022. No começo do segundo semestre, pouca coisa pareceu mudar no nosso dia a dia.
Ainda no dia 8 de agosto, os números do Ministério da Saúde indicavam mais 2 tristes marcas alcançadas pela pandemia no Brasil. Ultrapassamos 3 milhões de infectados e 100 mil mortos pelo novo coronavírus. Mesmo assim, conforme as temperaturas subiam, aos poucos o mercado financeiro também aquecia. Foi no fim do inverno que, pela primeira vez, o Plano São Paulo exibia um mapa do estado sem nenhuma região na fase vermelha, que é a mais restritiva e que impede o atendimento presencial dos serviços considerados não essenciais. Para o turismo brasileiro, que teve um prejuízo de 290 bilhões de reais durante a pandemia, a leve retomada foi a brecha para voltar a faturar. Outra aposta são as viagens domésticas perto de casa, sem necessidade de grandes locomoções. E se ocorrer alguma coisa, você está perto de casa. Então, nesse momento, as pessoas vão se sentir mais seguras de pegar uma hospedagem, uma cidade mais próxima da onde ela reside. E depois, passando-se os meses, nós acreditamos que a segunda etapa será a viagem de avião para destinos como o Nordeste, como o Sul e, por último, mais para frente, o turismo internacional. Quando a gente teve essa primeira entrevista, a gente estava bem no auge, vamos dizer assim, da pandemia, né? Onde as fronteiras começaram a ser fechadas e onde o nosso país também acabou parando para o setor do turismo. E hoje já se passado um tempo, né? As fronteiras continuam internacional praticamente fechadas para brasileiros e para todos os outros países também. Então, assim, houve uma melhora, né, de lá para cá, mas ainda assim o turismo está muito abaixo do que nós estamos acostumados. Para a Ivana, o retorno na procura por viagens, ainda que tímido, é uma recompensa pelo esforço que ela e os funcionários fizeram nos meses mais críticos. Mesmo em home office, praticamente só remarcando passagens, eles conseguiram segurar as contas e manter os colaboradores das 4 unidades que possuem na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Agora, para ver na janela um cenário de mais certezas do que dúvidas, só mesmo viajando no tempo. Para ela, essa mudança não vai acontecer tão cedo. Hoje, né, passados já algum tempo, a gente pode dizer que as vendas voltaram a acontecer. Claro que num nível bem menor do que o turismo está acostumado, né? Hoje eu posso dizer que a gente tem atingido de 30% a 40% do que a gente vendia anteriormente. Já é um grande avanço, né? A gente já consegue enxergar um futuro. E a gente acredita, assim, que o turismo em si, voltar ao que ele era antes, a previsão é que seja em 2023. O tempo seguiu e, a partir dali, o enfrentamento nos 6 primeiros meses, ainda que falho, passou a demonstrar resultados positivos. Em 4 de setembro de 2020, o Ministério da Saúde indicou uma queda de 11% na média de óbitos. Apenas 3 dos 27 estados apresentaram alta nessa média, mesmo se aproximando dos 5 milhões de casos e 150 mil mortes. O que se via no Brasil eram sinais de estabilidade. Além disso, vacinas pelo mundo todo avançam em seus estágios finais de testes, inclusive no Brasil, quando o governo de São Paulo anunciou a formalização do acordo com o laboratório chinês Sinovac, com um contrato que previa o fornecimento de 46 milhões de doses da Coronavac, além da transferência de tecnologia. Parecia que, enfim, surgia uma luz no fim da linha do tempo, principalmente para aqueles que foram os primeiros a parar os seus trabalhos e que provavelmente serão os últimos a voltar. O cinema até chegou a ser liberado em algumas cidades, mas a verdade é que a maior parte do setor cultural ficou estacionado nessa estrada. Festas populares, exposições, apresentações de música ou de teatro, tudo isso precisou se readequar aos novos palcos. Tem pessoas que, quando eu fiz a primeira live, a pessoa falou assim,
Eu estava tão angustiado porque a gente está recebendo uma burdoada de informações todo dia, informações tensas, né? De instabilidade, de questão saúde pública, questão de política, assim, uma enxurrada de informações assim que pesam, né? No emocional, no psicológico, assim. E aí a gente vem, trazendo uma noite de som, chat divertido, que a galera se encontra. Então, assim, isso realmente é um alento mesmo nesse momento, assim, mais tenso, assim, sabe? Sensível que a gente está passando. E aí a gente faz as lives e parece que isso diminui um pouco essa tensão. A gente está tendo contato com as pessoas. É um contato diferenciado, mas é um modo que a gente achou de manter a nossa imagem, o nosso público ali, manter um contato com o pessoal, né? Mudança também no calendário religioso do brasileiro. A Festa da Padroeira do Brasil, como você viu aqui, teve colaboradores da Rede Aparecida de Comunicação, do Santuário Nacional e da Arquidiocese representando os devotos, além da sua participação virtual através dos meios de comunicação. Já a centenária festa de São Benedito não aconteceu pela primeira vez na história. O colorido das bandeirinhas e das roupas das congadas que normalmente tomam a Praça de São Benedito aqui em Aparecida não pôde ser visto neste ano. A organização do evento, que aconteceria no mês de abril, precisou adiá-lo para 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus. 2 dias da gente fazer o adiamento da festa, a gente tinha certeza, não, até a festa já passou. Olha como a gente era ingênuo. E aí a gente viu que não tinha condição, que o certo era não ter a festa. Eu reafirmo aquilo que eu disse, nós estávamos muito ingênuos com relação à pandemia. Nós não vivemos nunca uma pandemia. Então, para a gente, tudo aquilo era muito novo. Do mesmo jeito que chegou, foi embora. E não é verdade. Vírus não vai embora, não pega a bolsa e vai embora. Ele veio para ficar. O que era necessário? Que nós fizéssemos a nossa parte. A gente tinha tanta certeza que aconteceria normal. Para a gente foi também assim, uma expectativa muito grande no correr do ano. Mas quando foi chegando próximo, a gente percebeu o quão difícil está esse momento em que estamos vivendo. Foi necessário cancelar novamente a festa. E foi uma decisão de muita dor, mas ao mesmo tempo muito consciente, em função de salvar vidas, de resguardar vidas. Com tantos meses sem atividades fora de casa, sobrou tempo dentro dela. E aí adivinha em quem o brasileiro descontou toda essa ansiedade? Como de costume, na comida. A alimentação foi heroína e vilã em milhares de mesas brasileiras. Afinal, comer também tem os dois lados da moeda, ou melhor, da balança. Algumas pessoas ganharam mais peso, até pelo fato de ficarem mais tempo em casa, o alimento estar mais acessível e também para suprir outras necessidades além das fisiológicas, né? Suprir sentimentos como angústia, tristeza, inseguranças. Então, esse é um lado muito preocupante da pandemia, mas por outro lado, algumas pessoas aproveitaram esse momento para fazer o melhor da sua vida, né? Aprendendo receitas novas, despertando o prazer pela comida, pelo preparo do alimento e tendo uma alimentação mais saudável. Bem, aprender a cozinhar não é exatamente o que essas pessoas fizeram durante o isolamento. Essas fotos são dos chefes na quarentena. História que contamos no Arquivo A Alimentação na Pandemia, em outubro do ano passado. Uma página na internet que, de forma bem humorada, mostra a tragédia humana que acontece dentro de milhares de cozinhas por aí. Aí começaram espontaneamente a mandar fotos pra gente no Instagram, que a gente nem sabia isso. E aí nós começamos a receber as fotos e
publicar. Pedimos, podemos publicar? Podemos, e foi indo. De 16 de abril, né, para cá, nós estamos hoje com 303 mil seguidores. É espantoso. O susto agora é bem maior. Mais 80 mil novos seguidores chegaram por lá. E pensar que tudo isso começou por causa de uma lasanha que deu errado. Fazer uma lasanha não tem muito segredo, né? Mas para nós tem, porque a gente fez a pior lasanha que podia aparecer. Então a lasanha da Marcela foi uma das que começou, tá horrorosa, é uma coisa indescritível, não dá para dizer que é uma lasanha aquilo. Você sabe se ela se aventurou de novo? Deu certo uma lasanha em outro momento? A Marcela conseguiu fazer uma lasanha, conseguiu fazer, mas assim, foi um ato heróico, né? Conseguir fazer essa lasanha. Ela conseguiu fazer, mas não repetiu, ela fez uma. Pra garantir só, né? Mas encerrou o caso, não teve mais tentativas. Nós até tentamos que ela fizesse pra gente comer, né? Mas não deu certo, ela só fez uma vez. Seja com um banquete caseiro ou com comida vindo pelo delivery, fato é que todo mundo viveu mais em família durante a pandemia. E para quem soube viver esse novo normal, foi uma oportunidade valiosa. Com milhões de pessoas em casa, o real significado do laço de uma família foi colocado à prova. Mas, por outro lado, a obrigação de conviver nos fez enxergar coisas que, com a correria do dia a dia, passavam desapercebido. Eu tenho visto em diversas situações familiares uma espécie de descoberta mútua, né? As pessoas acabam descobrindo coisas das pessoas que vivem na mesma família que não sabiam. Eu acho que, de fato, depois desse período todo, desde a nossa primeira conversa, sem dúvida, eu acho que o fator tempo, quer dizer, o tempo que nós passamos nessas condições, é um fator muito determinante de como nós nos encontramos hoje. E ainda mais se considerarmos, claro, que é um tempo em que houveram uma série de acontecimentos, não é? Que afetam profundamente a família. A gente viu muitas famílias, principalmente as que têm recurso financeiro, se unindo, filhos gostando de estar mais perto dos seus pais, pais e mães felizes com as crianças, de repente, mais perto de casa, podendo acompanhar um pouco mais o desenvolvimento dos filhos. Eu quero ver o desafio para convencer essa meninada a querer voltar para a escola no modelo presencial tempo integral, né, como era antes da pandemia. A segunda quinzena de março de 2020, com certeza, não será esquecida tão cedo. A ameaça de contaminação por um vírus que se espalhou pelo mundo chegou ao Brasil e mudou tudo. Vários setores foram fechados, como as escolas. Há quem trate o ano letivo de 2020 como perdido, mas não foi bem assim. Mesmo com os obstáculos impostos a todo mundo, era preciso seguir, na medida do possível, com o aprendizado das crianças e dos adolescentes. Para isso, as escolas recorreram à internet. Então, desde o primeiro momento que as aulas pararam, a gente já comprou kits de materiais, a gente comprou tinta, canetinha, livros de colorir, livros de escrever, livros de conta, né? De adição, subtração que ele está aprendendo, para não parar essa questão do aprendizado. Então, nossa primeira adaptação foi com relação a isso, a comprar materiais, trazer isso para dentro de casa, para a gente continuar estimulando o estudo dele agora em casa. Quem tinha dificuldades de fazer o sinal chegar em casa, ensinou para os filhos um diferencial para a vida: a criatividade. Essa família, por exemplo, construiu uma casa, ou então uma escola na árvore.
Essa casinha tem sido de grande ajuda para a gente. Eles têm conseguido agora baixar o conteúdo, têm conseguido executar tarefas, mandar essas tarefas num tempo para as professoras poderem corrigir. E então essa casinha foi muito bom, né? Enquanto isso, muitas das escolas aproveitaram a ausência dos alunos para investir em reformas e ajustes necessários para que o retorno dos jovens acontecesse dentro das regras do novo normal. Por causa da pandemia, os alunos não circulam mais por aqui. Então a escola está passando por reforma, ganhando uma cor. Também não se ouve mais os gritos, as empolgações da hora do intervalo. Mas a expectativa é que logo, logo tudo volte ao normal e a presença física volte a dar vida para esse lugar. E eles voltaram, até mais rápido do que se esperava. Em Manaus, a primeira capital do país a autorizar o retorno, as aulas foram retomadas gradualmente entre setembro e novembro. Já no estado de São Paulo, a liberação para as escolas estaduais só começou a valer em 3 de novembro. E cada aluno novo que sentia confiança para voltar à escola levava consigo um novo risco de contaminação para famílias, professores e funcionários. Algo que até hoje é ponto de discussões entre o judiciário, o executivo e os professores. Na prática, o que se instalou foi esse modelo de uma vida anda e para, né? Parece um pouco o modelo do trânsito que a gente tem nas grandes cidades, em que justamente pela falta de planejamento, já não dá mais para ter um cenário de uma previsão clara. Afinal de contas, as nossas lideranças políticas não conversam, não se entendem, não há uma coordenação nem sanitária, nem educacional, enfim, em quase área nenhuma do nosso país, a gente tem realmente uma linearidade que nos permita qualquer previsibilidade. Mas em todo esse tempo, todos foram sendo alertados pela comunidade científica de que tranquilidade mesmo apenas quando a população começasse a ser vacinada. E nesse sentido, a reta final de 2020 nos trouxe notícias promissoras. Foi a partir de dezembro que as vacinas que já estavam em estágio final de desenvolvimento começaram a ser aplicadas. Primeiramente a Rússia com a Sputnik V. 3 dias depois, foi a vez do Reino Unido começar a imunização com a vacina desenvolvida pela Pfizer com a BioNTech. Dali em diante, o número de doses pelo mundo só foi aumentando, chegando ainda em dezembro a países como os Estados Unidos, Israel e a Argentina, primeiro país latino-americano a começar a campanha. Algumas já estão sendo aplicadas em pelo menos 50 países onde a vacinação já teve início. Diferentes tecnologias e métodos de fabricação, mas sempre com o mesmo objetivo: trazer de volta a sensação de liberdade para as pessoas. E o que possibilitou com que a gente conseguisse, em um ano, vamos colocar assim, que a gente conseguisse estudar? Que pela primeira vez na história, nós temos a tecnologia para fazer as vacinas e nós estamos testando as vacinas no meio de uma pandemia. Meu nome é Kerlane Jackman, eu moro em Stroud, oeste da Inglaterra. Aqui mais ou menos faz uns 4 anos que moro com a minha família, meu marido e meus 2 filhos, um casal. E na Inglaterra eu estou quase 9 anos e eu vim do Amazonas, Manaus, do norte do Brasil. Mas então, entre as festas do fim de ano, ela recebeu a notícia de que poderia receber as doses da vacina junto ao grupo prioritário, já que trabalha com idosos. Uma estranha sensação de alívio pela proteção, mas de tristeza, por saber que seus familiares, principalmente os que continuam aqui, não terão a mesma sorte tão cedo. É a tristeza que eu carrego. Eu vou ser bem sincera, eu não vou dizer que... Até porque fui vacinada alguns dias, eu estou assim, alegre, feliz. No Brasil, levamos mais tempo. Chegaram as festas de fim de ano e com elas a esperança de que 2021 traria, aos poucos, a nossa antiga rotina de volta.
não foi bem o que aconteceu. É verdade que no dia 17 de janeiro de 2021, tivemos a alegria de presenciar a aplicação da primeira vacina contra a Covid-19 no país. Mas vimos também a irresponsabilidade de várias pessoas que provocaram aglomerações nos feriados e finais de semana. Hoje, 25 de março, temos mais de 10 milhões de contaminações, caminhamos para os 300 mil óbitos e sequer vacinamos 7% da população. Eu creio que a gente está vivendo com um governo federal que tem cometido uma sucessão de erros, e são erros que, ao meu ver, não podem ser creditados à incompetência, mas é uma política deliberada de dificultar o acesso à vacinação. Então, o nosso país, lamentavelmente, está ficando para trás. Nós vamos ser o reservatório de Covid do mundo. Então, o novo normal, ele veio para ficar. Uma expectativa de que daqui a algumas semanas ou meses nós vamos viver exatamente como no início de 2020, ela não se sustenta. Enquanto não chegamos ao fim dessa jornada, seguimos procurando formas de viver esse novo normal. Mas será que ele realmente é uma novidade? Será que nossos hábitos e nossa cultura se transformaram para superarmos esse momento? Ou apenas estamos cometendo os mesmos erros em situações diferentes? Logo após a primeira fase, foi criado um movimento anti-máscara. Aqueles que se recusavam a acatar ordens de confinamento novamente. E foi exatamente por isso que a segunda fase da gripe espanhola foi mais letal e foi muito mais mortal do que a primeira. Porque as pessoas se recusaram a cumprir aquilo que tinham feito anteriormente. Alguém fizesse um projeto de pesquisa e pedisse dinheiro para estudar um vírus obscuro de morcego, será que ele ia conseguir dinheiro para fazer estudos assim? Eu prefiro dizer que nós vivemos um novo anormal, sabe? Porque a vida que nós vínhamos levando não era normal. Para que esse novo normal comece, precisamos entender que, desde pequenas mudanças nos nossos hábitos diários até grandes transformações na sociedade, precisam acontecer. Alguns sinais que a gente tem visto de alguns setores da sociedade, ou que nós vimos ao longo desse ano, especialmente no primeiro semestre do ano passado, não são nada bons, né? Ao invés de nós melhorarmos alguns aspectos, nós pioramos. Ano passado, no primeiro semestre, nós tivemos um aumento no desmatamento da Amazônia, nós tivemos queimadas históricas no Pantanal, então são sinais assim bastante ruins. Eu sou um otimista, eu acho que nós vamos chegar num ponto melhor algum dia. Eu só não sei até onde no fundo do poço sem fim nós vamos ter que chegar para de fato despertarmos como sociedade, e como sociedade eu quero dizer todos os níveis da sociedade, dos super ricos dando chance dos mais pobres de fato terem como ser sensibilizados e terem a sua voz e a sua atuação, para que nós tenhamos uma sociedade mais justa para todo mundo, mais fraterna, de mais respeito à natureza. O saldo da Covid-19 é bem claro. Ficaram pelo caminho oportunidades, empregos e principalmente vidas. Com tantas perdas, fica difícil encontrar um sentido, o lado bom da pandemia. Mas nós tivemos, ou pelo menos deveríamos ter, algumas lições importantes na bagagem. Percebemos nesses 12 meses que a forma como encaramos a pandemia agora impacta diretamente nos nossos próximos passos. E aí, com o comportamento que você tem hoje, o que será que a caminhada nos reserva pela frente?